Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. É muito bacana ver tanta gente de setores diversos, todo mundo pensando, no fundo, na paciente, né? Porque quando a gente vem falar de comunicação de más notícias, a gente pensa em qual é a melhor forma da gente se comunicar com as pacientes. Então, acho muito bacana ter tanta gente aqui. Acho que é um assunto importante, é um assunto para o qual a gente tem muito pouco treinamento, né, ao longo da formação, da faculdade, da residência, dos cursos de formação. Existe muito pouco treinamento em comunicação de más notícias. E a gente se unir para fazer um treinamento é algo que é muito bacana para o paciente e para a gente. Essa aula faz parte de um treinamento maior que a gente vai fazer aqui na instituição. Então, a gente vai fazer essa aula e depois a gente vai organizar treinamentos de simulação. Tá? Então, é um treinamento maior do que só essa aula, porque a gente entende que existe uma parte teórica e existe uma parte da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu na teoria e poder treinar num ambiente protegido, né? Poder se comunicar, poder pensar como a gente vai falar, poder pensar como que a gente vai usar isso tudo num ambiente protegido, simulado, em que a gente está fazendo entre pares. Então, a aula é um dos passos para um treinamento maior. Depois a gente manda para vocês as possibilidades para o treinamento de simulação. Tá? Então, pensando em comunicação de más notícias, existem diversas definições para má notícia, mas basicamente má notícia é uma quebra de expectativa. Então, a gente comunica má notícia quando a gente quebra uma expectativa do paciente. Em obstetrícia, a gente tem 1 milhão de exemplos, desde falar para uma paciente que veio fazer um exame que ela vai precisar ficar internada, né, isso não deixa de ser uma má notícia, porque a paciente às vezes não está organizada para ficar internada, está com uma criança em casa, enfim, veio com outra cabeça e aí ela precisa quebrar a expectativa dela de ir para casa para ficar internada, até situações em que a gente precisa comunicar um óbito fetal, ou precisa comunicar que vai precisar pegar um acesso em uma paciente que não estava planejando. Então, a gente tem várias más notícias em obstetrícia. Né? Uma das definições que a gente usa é essa: qualquer notícia que altera negativamente a visão do paciente sobre o seu futuro. Então, essa quebra de expectativas configura má notícia. E é importante a gente lembrar que uma notícia ruim, ela é uma notícia ruim para o paciente, mas ela é uma notícia ruim para a gente. Então, quando a gente comunica a má notícia, a gente fica triste, porque nenhum de nós gosta de dar uma má notícia para o paciente. Nenhum de nós gosta de contar para o paciente algo ruim que vai acontecer ou algo que ele não queira fazer e que a gente eventualmente vai precisar fazer. Então, é uma notícia ruim para as duas pessoas. E essa percepção do que a gente sente, ela é uma percepção importante. É importante a gente saber o que a gente sente com aquela comunicação para que a gente possa se perceber, para poder perceber o paciente e perceber o impacto que aquela notícia tem nessas duas pessoas, né? Na gente e no paciente. E pensando na gestação, né? Porque aqui a gente está falando de má notícia em obstetrícia e medicina fetal, pensando na gestação, é importante a gente lembrar que esse teste aqui, ó, teste de gravidez positivo, vai gerar 1 milhão de expectativas na cabeça do paciente. Quem aqui já tem filho, já engravidou? Levanta a mão. Todo mundo que já engravidou sabe que isso aqui, né, vai fazer a gente pensar: nossa, como é que vai ser? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou contar para o irmão? Né? Como que eu vou contar para o meu outro filho? Como que eu vou me planejar? E as contas? E como que eu vou pagar a fralda? Então, assim, tem 1 milhão de coisas que a gente pensa já aqui. Né? Então, é muito comum a gente atender ou acompanhar gestantes de primeiro trimestre que tem uma perda gestacional e a gente vê muito frequentemente essa perda gestacional ser relevada, né? Então, falar assim: ah, não fica triste porque depois você engravida de novo, como se aquele momento não fosse uma perda de um filho. Né? Mas é muito importante a gente lembrar que a partir daquele momento do teste de gravidez positivo, a pessoa está esperando um filho. Né? E isso vai gerar 1 milhão de expectativas e vai gerar muitos preparos também. Né? Então, a pessoa vai começar a se preparar em relação ao pré-natal, vai pensar em chá de bebê, vai pensar nos preparativos para o quarto. Então, tem vários preparativos que começam
a partir desse momento. É um processo, né? Essa quebra de expectativas, ela vai gerar um processo na paciente que não é igual em todos os pacientes. Cada paciente vai ter uma reação e não tem certo e errado, né? É muito importante a gente não julgar, não existe uma forma certa. Tem gente que tem raiva, tem gente que tem tristeza, tem paciente que chora muito. Então, é um processo que é individual. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, voltando aqui para esse momento, né, começam vários preparativos para receber esse filho. Chá de bebê, organização do quarto, organização da família, como que essa família vai se organizar em torno dessa criança. E nesse contexto, o diagnóstico de alguma intercorrência, o diagnóstico de uma malformação, o diagnóstico de uma doença materna, restrição de crescimento é uma notícia muito ruim para muitas gestantes, né, que a gente, como é super frequente, às vezes pode-se tentar passar de um jeito mais leve, mas a gestante pode interpretar de uma forma muito ruim a restrição de crescimento. É muito comum as gestantes perguntarem: ah, será que é porque eu não como direito? Então dá uma sensação de que a criança não está sendo alimentada. Então, intercorrências na gestação vão gerar uma quebra de expectativa muito grande. E vão trazer uma carga de medo, de sofrimento, que é muito grande para essa gestação. A gente já falou algumas más notícias, né? Então, sangramento de primeiro trimestre, ameaça de abortamento. Abortamento é uma má notícia. Riscos de síndrome de Down, às vezes a gente fazendo exame em medicina fetal, né? Todo mundo sabe que existe algum risco sempre na gestação, mas uma coisa é a gente saber lá longe, outra coisa é ouvir de alguém que, ó, seu filho tem um risco de ter síndrome de Down, seu filho tem um risco de ter um problema de coração, uma cardiopatia. Então, esses riscos são notícias muito ruins. Óbito fetal, abortamento, nem se fala, né? Uma perda gestacional. E algumas vezes a gente pode pensar, a gente tem uma tendência, isso é uma tendência geral mesmo, a quanto mais longe a pessoa está na gestação, maior o impacto. Então, não, estava com 30 semanas, é um impacto muito maior do que está com 20. Mas essa proporção nem sempre é verdade. A perda gestacional ela é uma perda que impacta em qualquer momento da gestação. Né? Então, em qualquer momento, mesmo perdas muito precoces podem gerar um impacto muito grande para a mulher. Por que é uma perda gestacional? Porque é uma quebra da expectativa daquele filho ideal, né? Que a gente fala que quando a pessoa engravida, quando todos nós engravidamos, né, a gente imagina um filho que é o bebê ideal, que é um filho perfeito, que é um filho saudável, que é um filho que vai nascer, vai mamar, vai para o colo e vai de alta para casa. E qualquer coisa que quebre isso vai gerar um luto, um processo de luto na família, né? A perda desse filho idealizado. E o anúncio de malformação, quando existe uma malformação anunciada, aí falando mais especificamente na área de medicina fetal, a partir do momento do diagnóstico de malformação, a gente vai fazer a avaliação de prognóstico e possibilidades terapêuticas. E aí tem uma gama muito ampla de possibilidades, né? Existem aquelas malformações que são leves, que não têm necessidade de intervenção, que vão gerar necessidade de algum tipo de segmento, mas muitas vezes regridem. Um exemplo importante são as pielectasias. Então, algumas alterações renais leves que a gente identifica ao longo do pré-natal, na maior parte das vezes, 80% das vezes, regridem espontaneamente. Então, vão gerar necessidade de acompanhamento mais aproximado, mas, na grande maioria das vezes, essas alterações vão regredir. E, independente da avaliação de prognóstico, esse anúncio de um risco vai gerar um impacto, né? Vai gerar uma quebra de expectativa. Em uma linha intermediária, a gente tem aquelas malformações para as quais que são mais graves, que ameaçam a vida da criança e para as quais existe possibilidade de alguma intervenção ou de alguma cirurgia, algumas até cirurgias fetais. A síndrome de transfusão feto-fetal é uma delas, que a gente faz coagulação a laser de anastomoses placentárias. Hérnia diafragmática é uma outra doença grave, para a qual, com uma tentativa de melhorar o prognóstico, a gente pode oferecer a oclusão traqueal fetal, o balão. E, num outro extremo, existem aquelas doenças letais,
aquelas doenças para as quais não existe possibilidade de um tratamento curativo, né? Então, agora com a medicina fetal aqui, vocês vão passar a ter ainda mais contato, né, porque já tinham doenças desse tipo aqui, mas ainda mais contato com toda essa gama de alterações fetais, né? Então, vocês vão perceber, a gente está criando, que a Carol coordena comigo, a Roberta faz parte, o Gai, aqui no CEPACO, que é o Grupo de Apoio Integral a Gestantes e Familiares de Fetos com Malformação, que é um grupo de suporte para aquelas famílias que têm filhos que têm alguma doença grave que ameaça a vida durante a gestação, né? Então depois a gente vai em um outro momento marcar um dia para contar sobre o GAI, para explicar para vocês, mas não só a gente acompanha essas famílias que têm doenças fetais graves, como a gente acompanha dando todo o suporte, né? O suporte médico de tratamento, de intervenções, quando essas forem indicadas, e o suporte mais amplo, psicológico, social, familiar, porque o impacto é muito grande nas famílias. E a reação dos pais, quando é anunciado um risco, quando é anunciada uma malformação, ela é muito variável, né? A gente já falou que não tem certo e errado, existem reações individuais. Então, pode ter culpa, pode ter medo, pode ter choro, pode ter raiva. Tem gente que, algumas vezes, quando a notícia é anunciada, a pessoa fica muda, a gente fica até se perguntando, poxa, será que ela entendeu, né? Será que ele entendeu a notícia? E é uma reação que é possível e que a gente precisa respeitar. E as pesquisas mostram que é muito comum a angústia do diagnóstico em conjunto com a esperança de erro. Então, é muito comum, muito mesmo, que exista a esperança de que tem alguma coisa errada com esse diagnóstico. Então, isso é outra coisa para a gente levar para a gente, que essa esperança, ela faz parte do processo. A esperança de que o exame esteja errado, uma segunda opinião para ver se é aquilo mesmo. E muitas vezes a paciente vai pedir uma segunda opinião sem contar para o médico que está fazendo o segundo exame o que o primeiro viu, né? Por quê? Porque justamente eles querem checar se é aquilo mesmo. E isso faz parte do processo. Então, é claro que às vezes a gente pode ficar bravo, a pessoa que está fazendo fala, poxa, mas falei tal coisa, foi perguntar para outra pessoa, mas a gente não precisa ficar bravo, porque isso não é pessoal. Então, não é contra a gente ou contra a pessoa que fez o exame, simplesmente faz parte do processo essa esperança de que o diagnóstico esteja errado. Sai tão fora da expectativa deles que a esperança de erro diagnóstico ela pertence ao processo. Uma outra coisa que também faz parte do processo é a esperança por um milagre, né? A gente vive numa cultura que é muito religiosa, né? e espiritual, e mesmo quando as pessoas não têm religião definida, a esperança de que um milagre aconteça permeia todo o processo, né? A gente tem uma pesquisa que a gente fez lá no Hospital das Clínicas, em que a gente avaliou os principais temas presentes em conferências familiares nesse modelo de segmento integral. E 30% dos prontuários teve alguma expressão explícita anotada no prontuário de que aquela família esperava por um milagre. Então é muito frequente, isso não quer dizer que a pessoa não entendeu o que está acontecendo, pelo contrário, se existe a expectativa de um milagre, é porque a pessoa entendeu que aqui no nosso mundo terreno, a coisa está muito difícil, né? É uma doença grave, existe muito risco à vida da criança. Então, o fato da pessoa esperar por um milagre ou ter esperança por um milagre, traz para a gente a informação de que ela entendeu a gravidade. É uma coisa que a gente pode começar a perceber no nosso dia a dia, o quanto esses sentimentos que às vezes podem parecer antagônicos, mas não são, eles caminham juntos. Tá? Então, muito frequente, angústia com essa esperança de erro de diagnóstico. E os principais sentimentos aqui, especificamente sobre anúncio de malformação, é um trabalho de 2006 em que foram perguntados para os pais quais foram os principais sentimentos, quais as sensações frente ao anúncio de malformação. Muito frequente decepção, medo e muito frequente a culpa também. E algumas vezes culpa por coisas que a gente nem imagina. Então é bacana a gente dar abertura para a família expressar a culpa ao longo das conversas, né? Talvez não num primeiro momento, mas ao longo das conversas.
E quando a gente pensa, né, a gente está falando aqui que talvez exista uma forma boa ou uma forma menos pior, entre aspas, porque é sempre ruim comunicar má notícia, mas talvez exista um formato que a gente possa usar para comunicar má notícia que seja bom para os pais. Então é importante a gente entender o que gera insatisfação nos pacientes quando eles recebem a má notícia. E os principais pontos que os pacientes relatam como gerando insatisfação são ambiente desfavorável, então ambiente, interrupções, barulho, conversas muito altas no mesmo ambiente em que a notícia está sendo comunicada, poucas explicações da equipe, pouco tempo para a explicação depois da notícia, né? Isso é algo que gera bastante insatisfação nos pacientes também, questionamentos pouco explicados, e o que os pais preferem quando eles recebem uma notícia ruim, que eles relatam, né, como preferência, eles preferem receber o anúncio de um médico com quem já tem um vínculo. Isso algumas vezes, isso pensando do ponto de vista médico, algumas vezes não é tão simples, né? Porque a gente, em medicina fetal, a gente acaba comunicando notícias depois de exame de ultrassom, né? Então, como se a gente não tem contato com o médico da paciente, é difícil esse encaminhamento para que a paciente possa receber a notícia pelo médico com quem ela já tem vínculo. Então, aí é um balanço entre o quanto a gente precisa contar essa notícia agora e o quanto a gente pode esperar com que ela volte ao médico e o quanto a gente consegue se comunicar com esse médico para garantir que a notícia seja comunicada. E, de novo, mas agora em teoria a gente já sabe resolver. Ou não. Mas, quando possível, eles preferem receber de um médico com quem eles já tenham um vínculo. Pronto. Eles querem receber a notícia rapidamente, o que às vezes também é antagônico, né? Assim, até chegar no médico com quem tem vínculo pode demorar um pouco. E em casos de necessidade com especialista, em caso de necessidade, que a pessoa passe com um especialista, de preferência passar com especialistas o quanto antes. Então, já com uma organização estruturada de cuidado. E com todas as informações disponíveis. Isso é uma coisa que os pacientes falam muito. Assim, eu quero saber tudo que tem para ser dito sobre essa doença, né? Isso é frequente. E é interessante que a maior satisfação dos pacientes com o recebimento da notícia está relacionada à maior sensação de acolhimento durante a comunicação da notícia. Né? Isso vem de uma pesquisa ainda não publicada que a gente fez lá no Hospital das Clínicas também, em que a gente passou questionários para as pacientes que chegaram lá, perguntando a forma como elas entenderam que a notícia foi comunicada, então, desde forma física, onde foi, se estava em pé ou não, até sensação de acolhimento, de que o médico acolheu, de que o médico deu espaço para ela expressar as emoções, de que o médico deu espaço para ela fazer perguntas. E a gente perguntou uma nota de 0 a 10 do quanto ela estava satisfeita com a forma como a notícia foi comunicada. Né? E o que a gente observou foi que a maior satisfação foi relacionada à maior sensação de acolhimento, essa sensação de que o médico acolheu, de que houve espaço para expressar emoções. Então, é algo para a gente usar no dia a dia. Esse momento de expressar emoções, a gente já vai ver no protocolo que eu vou mostrar para vocês, ele é um momento muito importante. Dar abertura para a paciente expressar o que sente é um dos passos muito importantes. Existem estudos que mostram que a forma como a notícia é comunicada influencia no grau de ansiedade e estresse do paciente. Aí, pensando em pacientes mais velhos, todos esses protocolos de comunicação de más notícias e a maior parte das pesquisas ainda vem da oncologia e de cuidados paliativos de adulto, né, que foi onde começou-se a estudar mais profundamente comunicação de más notícias. Em perinatologia, a gente ainda está engatinhando em termos de evidência científica, né? Mas em adultos existe evidência de que a forma influencia ansiedade e estresse. E não tem por que ser muito diferente quando a gente fala da comunicação na gestação, né? Porque a gente comunica algo sobre a criança, mas que é comunicado para a gestante e para a família.
e pode influenciar na adaptação e luto da família em casos de doenças graves, em casos de famílias que perdem os filhos. E quando a gente fala de crianças, quando o anúncio de déficit, que vai haver algum déficit cognitivo ou motor, quando ele é feito por pessoas treinadas, existe melhor aceitação da doença pelos pais. Então a gente aí tem bastante evidência para pensar que a forma como a gente se comunica no momento de dar uma má notícia vai impactar em desfechos a longo prazo dessa gestante, dessa família. Mais um motivo para a gente poder pensar em uma forma bacana para todos nós utilizarmos. E na gente, nos profissionais de saúde, o que gera essa comunicação? A gente falou lá no começo que a notícia ruim ela é uma notícia ruim para todo mundo. Ela é uma notícia ruim para o paciente e ela é ruim para a gente se sente muito mal quando a gente comunica a má notícia. E o mais relatado, isso não é diferente com a gente, é que os profissionais de saúde têm uma sensação de falha. A gente, quando comunica uma notícia ruim, como a gente estava conversando agora há pouco, uma notícia de um óbito fetal, 100% de nós vai se perguntar, poxa, o que deu errado? Será que tem alguma coisa que deveria ter sido vista que não foi vista? Será que tem alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente? Mesmo que não tenha, mesmo que a gente olhe tudo e que está tudo certinho, a gente continua se sentindo falho. A gente continua pensando que será que e se? Então, 100% de nós pensa dessa forma. E uma sensação de impotência muito grande, porque a gente gostaria que fosse diferente. A gente gostaria que a notícia não fosse aquela, a gente gostaria que a situação não fosse aquela. E uma dificuldade muito grande em lidar com tristeza e ansiedade dos pais. Aquele momento em que a gente comunica a notícia e a gestante começa a chorar desesperadamente, poxa, o que eu faço agora? Como que a gente vai lidar com isso? Qual que é o melhor caminho para lidar com essas emoções tão fortes que geram emoções na gente também? Então é algo que impacta todos nós. Então, pensando, qual que é a melhor forma? Será que existe uma forma bacana de comunicar uma notícia? Primeiro ponto que a gente tem que pensar que a melhor forma é a gente ter empatia. Nunca é demais a gente se colocar no lugar do outro, a gente pensar como seria se a gente estivesse ali. Então, a gente ter empatia com a outra pessoa é muito bacana, mas talvez não seja suficiente. Existem vários protocolos, e eu vou mostrar um para vocês, que foram criados para nos guiar. E é realmente algo para nos guiar. Então, eu vou mostrar para vocês um dos protocolos, que chama SPIKES, que é um protocolo que foi muito estudado em oncologia, ele foi criado em oncologia, foi adaptado para vários setores em adultos, foi muito estudado, ele funciona, funciona do ponto de vista de estruturação emocional e mental para nós profissionais de saúde e funciona do ponto de vista de impacto para o paciente a longo prazo, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, e ele foi adaptado tanto para obstetrícia, quanto para reprodução assistida, que é outro momento em que a gente às vezes não pensa muito, mas que a comunicação da notícia de que não deu certo a fertilização in vitro traz uma notícia muito ruim. Então ele já foi estudado nessas duas áreas também. Mas por mais que a gente tenha protocolo, é importante a gente ter em mente que o protocolo ele é um guia, ele não é um checklist. Ele é um guia que vai fazer com que a gente se estruture, vai trazer para a gente um passo a passo que cada um de nós vai adaptar para a forma como a gente é. Porque não adianta a gente pegar lá, sentar na frente do paciente com um checklist e falar, não, agora eu fiz tal coisa, está checado, agora eu fiz tal coisa, está checado. Não vai funcionar. A gente vai precisar adaptar o protocolo para o nosso dia a dia. E o que fala o SPIKES? Ele fala em alguns passos na forma de comunicar uma notícia. Então ele fala que primeiro a gente vai se preparar para a conversa. Em seguida, perceber o paciente. Convidar para o diálogo. Transmitir a informação. Expressar emoções. E, no final, resumir e organizar estratégias. Então, no preparo para a conversa, o primeiro ponto é esse preparo para a conversa. Quando a gente percebe que a gente tem uma notícia ruim para comunicar, estou fazendo um exame de ultrassom, ou vou atender uma paciente que eu vi que tem um diagnóstico, enfim, que talvez seja difícil de comunicação, ou vou precisar fazer um procedimento que a paciente não quer, que eu sei que ela não quer fazer.
Primeiro ponto é a gente se preparar. Então, a gente se preparar, a gente pensar qual é o impacto que essa notícia traz em nós mesmos. Porque essas notícias que a gente comunica, elas trazem um impacto e necessariamente o que a gente acha da notícia e o impacto que essa notícia traz em nós vai influenciar na forma como a gente comunica. E isso tem alguns estudos que mostram que o ser humano ele é formatado para ler linguagem corporal. Então, a gente pensar algo sobre aquele assunto vai fazer com que a gente expresse o nosso pensamento, mesmo que seja de uma forma não verbal. Então, a gente precisa saber o que a gente pensa para que a gente expresse o menos possível e tente interferir o menos possível no que a paciente pensa. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou com uma paciente no ultrassom e a gente faz diagnóstico de anencefalia. Essa é uma paciente para quem o aborto é permitido atualmente. Então, o aborto é uma das opções. O que eu acho sobre o aborto vai impactar na forma como eu comunico a notícia. Se eu sou uma pessoa que é absolutamente contra o aborto, ou se eu acho que o aborto é um bom caminho, isso vai impactar de alguma forma naquela comunicação, mesmo que não seja verbalmente. Então, eu preciso saber o que eu acho, para eu conseguir perceber esse impacto, para eu poder conversar com a paciente, identificar os valores dela. Porque usar os meus valores para a tomada de decisão dela é algo que não vai funcionar. O nosso grande trabalho é identificar quais são os valores dela, quais são os valores daquela paciente, daquela família, e acompanhá-la nesse processo de tomada de decisão. Então, esse é um dos exemplos, mas qualquer notícia que a gente comunique vai gerar um impacto na gente e isso vai influenciar nessa comunicação. E, em seguida, pensar um pouco ainda no se preparar, ainda nesse preparo nosso, na forma como a gente vai comunicar. Então, se eu estou falando de um feto com restrição de crescimento, como que eu vou comunicar que esse feto tem restrição de crescimento? Quais são os passos na investigação? O que ela precisa saber? Eu tenho contato com o médico dela e eu posso dar um pouco de informação e conversar com o médico para ele acolhê-la daqui uma horinha no consultório, ou é uma paciente com quem eu não tenho contato com o médico e eu vou precisar conversar tudo ali com ela porque eu não sei quando ela vai voltar. Então, é algo que a gente precisa se preparar também para essa comunicação. Pensar na forma como vai comunicar, na forma que vai falar, no que precisa ser comunicado ou não naquele primeiro momento. E preparar o ambiente. A gente já falou de interrupções, barulho. Quando a gente está lidando com situações em que a paciente está de luz apagada ou está sendo examinado, é importante a gente tirar a paciente de qualquer situação vulnerável. Então, se eu estou numa sala de ultrassom, levantar, sentar a paciente, acender a luz. Se a gente está fazendo o exame ginecológico, durante o exame não é o melhor momento para comunicar para a paciente que ela está com dilatação. A gente pode esperar, desde que a gente tenha tempo, claro. Se está nascendo, a gente já vai comunicando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas desde que a gente tenha tempo, o ideal é a gente sentar a paciente, pedir para ela se vestir. Então, tirar qualquer vulnerabilidade, porque ela já vai estar vulnerável o suficiente com a notícia que ela vai receber. A gente não precisa deixá-la vulnerável do ponto de vista físico. Outra coisa importante é a gente estar no mesmo patamar. Então, sentar na altura da paciente, olhar nos olhos, coisas que preparar aquela sala para aquela comunicação que vai acontecer. Então, esse preparo do ambiente é importante. Então, acender as luzes, pedir para a paciente se sentar. Se possível, quando tem alguma sala mais preparada para a comunicação, a gente pode mudar de sala. Evitar interrupções. Então, se for uma sala que todo mundo abre a porta o tempo inteiro, a gente pode trancar a porta, se for possível. Tentar desligar celular, desligar bip. Ou, se não for possível, a gente pode falar para a paciente, olha, a gente vai conversar agora, infelizmente eu não posso desligar esse celular, que é o celular de urgência do hospital, eu vou deixar ele ligado, mas a gente vai conversar, se ele tocar eu atendo e volto a falar com você, então explicar antes que isso pode acontecer, quando não é possível a gente tirar todas as interrupções. Sentar-se relativamente próximo e olhar nos olhos, mesmo nível, nunca um em pé, sei lá, quem está comunicando a notícia em pé e a paciente que recebe sentada. Então, evitar assimetrias, ou o contrário também,
quem comunica sentado e a paciente em pé. Então, a gente evitar assimetrias. Em seguida, perceber o paciente, né? Então, depois de preparado, a gente vai perceber o paciente. Perceber o paciente é a gente entender o que ele sabe daquela situação. Isso é importante nas palavras dele. Então, perguntas abertas. Paciente que chega com sangramento, por exemplo. Você veio com sangramento, o que te preocupa? O que já foi falado para você sobre esse exame? O que você já sabe da finalidade desse exame, quando a gente está pensando em exame de ultrassom? Né? O que já foi dito, um ultrassom morfológico, por exemplo? O que já foi conversado com você sobre a finalidade desse exame? Quando a paciente vem encaminhada para o pronto-socorro, por que te encaminharam para cá? O que já foi conversado com você? Então, e uma coisa que a gente pode usar, que é bacana, é a gente sempre colocar a pergunta não diretamente no paciente, mas na outra pessoa. Então, ao invés de perguntar o que você sabe, é bacana a gente perguntar o que já foi conversado com você sobre. O que já foi dito sobre isso, porque senão muitas vezes o paciente pode se sentir na obrigação de saber alguma coisa, né? Ele começa a falar as estatísticas e tal, mas não é essa a ideia. A ideia é justamente a gente entender a percepção dele daquele momento, daquele exame, ou do que precisa ser feito quando é procedimento. Falar, olha, o que já foi conversado com você sobre esse procedimento que vai ser feito? Então, identificar qual é a percepção do paciente. Então, o que ele já sabe da finalidade do exame, da doença do feto. E esse primeiro momento de perceber o paciente vai dar também para a gente uma dica sobre o uso de linguagem do paciente, né? A gente sabe que os pacientes são muito diferentes em relação ao uso de linguagem, a compreensão e a necessidade, o tipo de informação a que eles têm necessidade. Então, tem alguns pacientes que têm necessidade de informações numéricas, então com quem a gente vai trabalhar dados mais concretos, a porcentagem. Tem outros pacientes que têm menos necessidade de informações numéricas. E aí a gente vai trabalhar em riscos mais amplos, né? Existe um risco D, existe uma chance D. Então, esse momento de percepção vai dar a percepção da linguagem e do tipo de informação que é importante para esse paciente também. Em seguida, convidar para o diálogo. Então, esse convidar para o diálogo, ele é como se fosse pedir licença. Então, é pedir licença para o paciente para a gente conversar sobre aquilo. Ele é quase retórico, mas é um momento importante para o paciente se preparar para a notícia ruim. Então, eu preciso conversar com você sobre algo ruim que aconteceu. Posso falar? Esse posso falar, ele é retórico, que a gente precisa conversar. Mas ele vai fazer com que o paciente se prepare para receber uma notícia ruim. É um preparo emocional que vai facilitar a organização dele depois dessa notícia. Então, esse pedir licença ele é um passo muito importante. Preciso conversar sobre o resultado desse exame. Posso falar? Ou sobre, enfim, sobre o resultado da sua avaliação aqui no pronto-socorro. Tudo bem a gente conversar? Então, ele é um pedir licença que vai abrir, que vai dar preparo emocional para o paciente receber aquela notícia. E quando eu falo preparo, eu não estou falando que não vai gerar um impacto. Não tem como uma notícia ruim não gerar um impacto negativo. A notícia ruim, ela é ruim e ela vai gerar um impacto. Mas isso faz com que ele se prepare de forma a conseguir se organizar e receber essa notícia um pouco melhor. Perguntar quando a gente está conversando em segmentos, né? Quando a gente tem a oportunidade de seguir a paciente, quando é uma notícia em que, por exemplo, de uma malformação fetal e que a gente tem a oportunidade de seguir, a gente pode sempre perguntar para os pais o quanto eles querem saber naquele momento, né? Porque algumas vezes a gente vai com todas as informações e o momento de uma primeira notícia, ele é um momento que dá um branco total, né? Quem aqui já recebeu uma notícia ruim sabe que aquele momento da notícia vai gerar um impacto emocional tão grande que a pessoa fica sem saber o que aconteceu. Então, é muito frequente a gente receber paciente que às vezes foi a gente mesmo que conversou e ela volta e fala assim, ninguém conversou isso comigo. Né? E foi conversado. E ela não está falando que ninguém conversou por maldade ou porque... Não, ela está falando simplesmente porque ela não lembra. Porque aquela notícia ela é tão impactante que a partir do momento que ela é comunicada, o paciente esquece tudo. Né? Tem história de um colega que é oncologista e que o pai fez um exame
pesquisando o câncer e ele foi com o pai para receber o resultado do exame. Ele não quis olhar antes e foi junto com o pai. E ele é oncologista, ele sabe as possibilidades, ele sabia que a chance do pai ter câncer era grande, e ele conta que ele recebeu a notícia e ele não lembra mais nada. Então, assim, isso independe da formação, do grau de compreensão. Isso é um estado de choque, é um estado de quebra de expectativa muito grande. Tá? Então, é importante a gente saber que isso é comum, isso é normal, isso faz parte do processo. E quando a gente está seguindo, a gente pode dar a notícia em pequenas medidas, de acordo com o que os pais podem saber. Por exemplo, se eu estou conversando sobre um feto que tem hérnia diafragmática, eu posso não, no primeiro momento, não dar, se os pais não quiserem saber, não contar todos os detalhes do segmento da UTI. Pode ser que aquilo para eles não seja importante naquele momento e a retenção daquilo vai ser muito baixa. Claro, quando eu tenho possibilidade de segmento, a gente pode marcar um retorno dali a alguns dias para continuar a conversa. Né? Às vezes tem uma sensação de que tem que resolver tudo muito rápido, mas muitas vezes esperar 1, 2, 3 dias não vai mudar a resolutividade que a gente tem que ter em algumas situações e vai fazer com que a família tenha uma compreensão muito maior. É claro que tem outras situações que o paciente precisa da notícia ali naquele momento. Um paciente que vem no pronto-socorro e tem óbito fetal, ele não pode sair dali sem ter a notícia do óbito fetal e sem ter a organização feita para o cuidado. Mas outras situações não, a gente já pode agendar retornos para continuar a comunicação. Tá? Então, a gente avalia qual é a necessidade que a gente tem na transmissão da notícia. Em seguida, transmitir a informação. Então, a gente pensou como a gente vai falar, né? A gente se preparou, a gente percebeu o paciente e pensou o que é importante para aquele paciente e o que ele já tem de informação até ali. A gente pediu licença para falar e aí a gente vai fazer a transmissão de informação propriamente dita. Durante a transmissão de informação, alguns pontos importantes. Adaptar a linguagem. Né? Às vezes a gente acha que está sendo super claro, só que está usando um monte de termo médico, técnico, o paciente não está entendendo nada. Né? Usar desenho quando possível. Desenho os pacientes relatam que ajuda muito quando a gente desenha. Né? Então, quando possível, desenhar é bacana. Usar esquema de internet, foto não. A foto de internet é algo que a gente evita usar, porque os pacientes, a não ser que eles tragam, quando eles trazem, a gente conversa sobre, mas a gente pegar uma foto da internet e mostrar de alguma situação não é bacana, é muito chocante para os pais, mas desenhos, esquemas ajudam bastante. Esse avisar que vai falar sobre algo ruim, né, que a gente já falou, esse pedir licença e contar que a gente tem uma informação que é ruim ali. Olha, infelizmente eu preciso dar uma notícia ruim, é algo que vai gerar o preparo. E aí a gente vai usar uma técnica que chama pergunta, fala, pergunta. Então a gente pergunta se pode falar, dá a informação e checa a compreensão. E devagar, né, a gente vai dando uma informação de cada vez e checando a compreensão. E, em geral, o primeiro momento, né, a gente pergunta se pode falar, a gente dá a informação, e nesse momento de dar a primeira informação, a gente vai gerar uma resposta que é devastadora quando a notícia é muito ruim. Né, uma notícia de óbito fetal, de abortamento, a gente vai gerar uma resposta muito ruim, né, de desespero, de choro. E aí, o que a gente vai fazer, né, nesse momento? O que a gente pode fazer nesse momento? Primeira coisa, respeitar a resposta qualquer que seja ela. Então não tem certo e errado. Né? Pode chorar, pode ficar mudo, pode ter raiva. Todas essas expressões fazem parte de expressões de alguém que recebeu uma notícia muito ruim. E muitas vezes tem um silêncio que é um silêncio que a gente precisa respeitar e evitar quebrar. Por quê? Porque esse silêncio, esse choro que é silencioso, ou um silêncio quando o paciente não fala nada, ele é um silêncio para a gente. Na cabeça do paciente que recebeu a notícia, ele é 1 milhão de informações sendo processadas. Né? Então esse silêncio ele é importante, esse momento que é um silêncio para a gente, que às vezes parece uma eternidade, mas que no fundo são 3, 4 minutos, ele é um momento importante para o paciente organizar os pensamentos. Né? Porque o paciente está pensando 1 milhão de coisas, como assim, e se isso, e se aquilo, ele está se organizando.
é muito importante a gente não quebrar esse silêncio, a gente respeitar esse silêncio e segurar e tentar não interferir, deixar a paciente chorar o quanto for e ficar do lado, né? Fazer uma escuta ativa, ficar do lado, nomear emoções. Então, quando o paciente está com raiva, a gente pode falar, olha, eu estou percebendo que você está com muita raiva, tudo bem, é uma situação que dá raiva mesmo. Ou eu estou vendo que você está muito triste, é triste mesmo. Né? Então, respeitar e nomear e acolher os sentimentos. Né? Então, a gente ficar ali com a pessoa com quem a gente está se comunicando o tempo que for possível. Né? E o tempo necessário para ela, de preferência. E sempre resistir à tentação de consolar. Uma coisa que vem muito frequente é um desejo de tentar fazer aquela situação ser melhor. E às vezes, nesse desejo de tentar fazer a situação ser melhor, a gente vai tentar consolar a paciente em uma situação para a qual, naquele momento, não tem consolo. Então, coisas do tipo que muitas vezes são ditas assim, não, você perdeu esse bebê, mas depois você engravida de novo. Não, aborto de primeiro trimestre é super frequente, daqui a pouco você engravida de novo. Aborto até é frequente, mas naquele momento, nada que a gente vá falar vai amenizar a dor da paciente que está perdendo um filho. Então, por mais que realmente seja frequente, aquele não é o momento para a paciente ter essa informação. Então, a gente tem que tentar evitar ao máximo esse consolo, porque muitas vezes esse consolo ele é para a gente. A gente está tentando deixar aquela situação um pouco melhor, porque é uma situação muito difícil para a gente também. Mas para a paciente, não necessariamente ele vai ser um consolo. Naquele momento, naquele primeiro momento da notícia. Em seguida, depois de transmitir as informações, é o momento de expressar as emoções, de acolher as emoções que o paciente, que a família, as sensações que aparecem ali. E esse espaço para o paciente expressar emoções, ele é um espaço muito importante, esse tempo para o paciente expressar qualquer que seja a emoção que ele esteja sentindo, é um tempo muito importante. E é importante a gente responder com empatia, e não ficar contra-argumentando a emoção do paciente, porque muitas vezes é isso que pode acontecer, O paciente está lá triste e a gente tentando consolar. Mas não, aquele momento é um momento importante para o paciente expressar as emoções, para ele se organizar do ponto de vista emocional. E aí a gente pode ficar do lado, enfim, cada um vai ter um jeito de fazer, mas eu entendo como deve ser difícil saber que seu filho tem um problema, eu percebo que essa situação é muito difícil, e tudo bem ser difícil porque ela é mesmo, tudo bem chorar, as pessoas às vezes ficam muito sentidas, os pacientes às vezes ficam tentando evitar chorar, e tudo bem chorar, a gente oferecer um lenço, ter um lenço meio à mão ali para oferecer para o paciente é algo bacana. Chegar perto, abraçar, é uma coisa que sempre perguntam assim nessas aulas. Falam, e pode abraçar? Pode abraçar, depende. Tem pessoas que gostam de abraçar. Se eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, eu posso perceber se o paciente é um paciente que gosta de contato físico. Pode chegar perto, você chega perto. E isso é muito tranquilo da gente perceber com expressão corporal. Se a gente chegar perto e o paciente se afasta, é porque ele não gosta. Se a gente chegar perto e o paciente abraça, é porque ele gosta. Então, a gente vai sentindo. Tem paciente que a gente chega perto, ele vem e abraça. Tem paciente que a gente chega perto, ele se afasta. Eu sou uma pessoa que gosta de contato físico. Agora, se eu sou uma pessoa que não gosta, também não adianta eu tentar abraçar só porque no protocolo está falando que tem que abraçar, Não dá. Então, a gente precisa perceber, é isso que a gente precisa se perceber, Então, porque não dá, a gente não vai passar por cima da forma como a gente é, porque está falando que tem que ter contato. Então, é isso, a gente vai se perceber, vai até soar falso, Então, a gente vai se perceber para perceber qual que é o nosso limite, qual que é o nosso jeito de comunicar. E, de novo, resistir à tentação de deixar a situação melhor. Quando a gente está comunicando uma notícia ruim, nada que a gente faça ali naquele momento vai mudar aquela situação ruim. Então, a gente vai viver isso com o paciente e depois pensar qual vai ser o caminho a partir dali. E depois de expressar as emoções, resumir e organizar estratégias. Então, depois a gente vai fazer o pergunta, fala, pergunta muitas vezes, deixando o paciente perguntar tudo o que for importante para ele saber
E o que é importante vai variar para cada paciente. A gente pode ter duas pessoas que têm exatamente a mesma situação e que vão ter vivências completamente diferentes em relação ao que é importante ou não para eles, né? Então, vai variar. E uma vez tudo discutido, se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver mais nada que o paciente queira conversar, a gente vai pensar nos próximos passos. Então, quais vão ser os próximos passos a partir dali? Se a gente está com uma paciente com óbito fetal, como que a gente vai cuidar dela dali para frente? Vai fazer indução? Qual que é a via de parto? A gente vai começar a planejar isso com ela. Uma paciente com abortamento, a mesma coisa. Paciente com malformação, como que a gente vai organizar o cuidado a partir daquele momento da comunicação da notícia? Então, aí a gente vai começar a planejar os próximos passos. Então, precisa mais algum exame complementar? Se for preciso, a gente já encaminha. Algum tipo de cirurgia que a gente vai precisar fazer para aquela situação, para aquela doença. E aí a gente vai planejar todo o segmento da gestação, do parto e do pós-parto, quando é uma gestação em curso, quando é uma doença durante a gestação. Quando a gente está falando de restrição de crescimento, por exemplo, como que vai ser o planejamento dali para frente? A gente precisa interná-la para fazer um segmento mais de perto, ou é um bebê que pode ser acompanhado mais a cada 3, 4, 5 dias? Como que é o segmento que pode ser feito? Precisa de alguma investigação a mais? Então, a gente planeja a partir dali em conjunto com o paciente. Então, esse é o protocolo, esse é o formato do protocolo, que cada um de nós vai começar agora a prestar atenção e pensar como que a gente pode usá-lo no dia a dia. Vocês vão ver que no começo a gente fica lá olhando o protocolo e pensando nos passos, mas daqui a pouco isso é natural, porque no fundo a gente presta muito pouca atenção, mas a gente comunica uma notícia o tempo inteiro. Desde más notícias pequenas, entre aspas, mas que são ruins também, de que a paciente precisa ficar internada, de que precisa tomar insulina, de que até más notícias grandes, piores, como óbito fetal, por exemplo. Então isso é muito frequente, infelizmente. É algo que a gente não gostaria, mas uma vez que faz parte do nosso papel como profissional de saúde, é bacana a gente estar o mais preparado possível para poder fazer. E as avaliações desse protocolo, o que as pessoas, quando avaliam o protocolo, pessoas que receberam notícias ruins, falam sobre ele. Então, falam que é muito bacana ter pequenas mensagens de cada vez, justamente porque a retenção, num primeiro momento, é muito baixa. Então, quando possível, isso nem sempre é possível, claro, no nosso dia a dia, mas quando possível, pequenas mensagens de cada vez e na medida do paciente. Então, o paciente, muitas vezes, ele vai dando a dica do que ele precisa saber, e do que ele quer saber, e do quanto ele quer saber. E se a gente estiver perdido e não souber, não conseguir identificar naquele paciente o quanto é importante para ele saber, a gente pode perguntar. É algo que a gente sempre pode perguntar para o paciente. Olha, o quanto é importante para você saber hoje? Do que é importante conversar hoje? O que é importante para você saber? Se a gente começar por aí, o paciente vai dando a dica do que é importante para ele. Múltiplos encontros também, com informações na medida, quando possível, quando é uma situação que permite. Outra coisa interessante, um segundo encontro com outras pessoas da família, porque o que é muito frequente? O paciente recebe a informação, às vezes a gestante e o marido, aí eles vão para casa. E aí em casa tem a avó, tem o tio, tem um monte de gente que vai fazer um monte de pergunta que eles não pensaram na hora. Ou que às vezes, mesmo tendo sido discutida, eles não lembram. Então é muito bacana quando essas pessoas podem voltar em um segundo encontro, quando é uma situação que permite segmento, claro, ter um encontro com outras pessoas da família. Algo interessante também, quando possível, é dar documento escrito para o paciente. Documento escrito sobre o que foi comunicado diminui muito a ansiedade. Então isso tem alguns estudos que avaliaram e não necessariamente ele vai melhorar o grau de informação do paciente. Muitas vezes o grau de informação vai ser muito parecido, mas a ansiedade diminui bastante. Então isso é bacana também. Então, para a gente concluir, a comunicação de uma notícia ruim
É importante na comunicação da notícia ruim, é importante o contato individualizado, a gente precisa se conhecer e a gente precisa entender quem é o paciente que está na nossa frente. Nenhum checklist vai fazer com que a gente tenha uma forma de comunicar que dê certo com todo mundo, né? É importante a gente conhecer e valorizar as nossas emoções, a gente saber o que pensa, a gente saber o que sente, é muito importante para aquela comunicação ser efetiva. Empatia, e o protocolo pode ajudar e ajuda muito a gente, como um guia, tá? Não como checklist. A gente não é robô, a gente vai usar esse protocolo como um guia para a gente pensar nos passos e pensar de que forma cada um de nós vai usar esses passos. Queria abrir para... e o treinamento, claro, melhora muito a forma como a gente comunica. Teve o trabalho da Fernanda, que vocês vão conhecer, ela não pôde estar aqui hoje, mas que foi uma aluna minha de mestrado e agora está fazendo doutorado com treinamento de comunicação de más notícias. E o que ela avaliou, a gente fez o treinamento lá no Hospital das Clínicas, também na obstetrícia, e foi passado o questionário antes e depois do treinamento de comunicação em más notícias. Esse questionário é muito parecido com o que vocês responderam, que a ideia é justamente a gente ampliar esse treinamento para vários centros. O CEPACO entrou, a Universidade de Taubaté entrou, Ribeirão entrou e Sorocaba entrou. Então a gente tem vários centros agora sendo treinados e o que a gente observou lá foi que, quando comparados os questionários de antes do treinamento e depois do treinamento, os profissionais se sentiam mais aptos na comunicação, em acolher as emoções dos pacientes. Então o treinamento melhora muito a nossa percepção e a nossa segurança na comunicação de más notícias. É muito bacana isso. Tá? Então aqui a gente vai fazer um treinamento, essa aula, como eu falei no começo, ela é uma das partes do treinamento e o ideal é que todo mundo participe. Quem não pôde estar aqui hoje, espalhem que essa aula depois vai ficar online, eu não sei como, mas eu passo para vocês assim que eu souber qual o link e por onde, porque o ideal é todo mundo fazer a aula e depois todo mundo fazer a simulação. A simulação é muito bacana, é uma vivência incrível a gente fazer treinamento de simulação, que é algo que eu tive contato muito tarde na vida com esses treinamentos de simulação e foi uma surpresa muito legal, porque a gente consegue realmente vivenciar aquele momento da comunicação, tanto do ponto de vista de profissional de saúde, quanto do ponto de vista dos pacientes. Queria deixar para vocês 2 dicas. Esse é um site, VitalTalk, de comunicação. Tem um monte de coisa de comunicação, desde comunicação de má notícia, comunicação de fim de vida, coisa de cuidados paliativos, tem passos, tem manuais, é muito bacana, entrem depois para vocês lerem. Ele está em inglês o material, mas para quem não for muito afeito ao inglês, se jogar o documento no Google Tradutor, ele traduz o documento inteiro, super funciona também, tá? Dá para usar o Google Tradutor para traduzir esses documentos, eu já usei e fica bem ok, dá para a gente entender bem. E 2 livros que não têm nada a ver com medicina em teoria, né? São livros de negociação, essa equipe é uma equipe de Harvard de negociação, são autores, são os mesmos autores, na verdade esse Bruce Patton está nos 2, e é um projeto de Harvard de negociação, mas se a gente pensar no dia a dia, não só na nossa vida pessoal, como em medicina, a gente negocia o tempo inteiro, né? Quando a gente quer que uma paciente fique internada e a gente acha que precisa e ela acha que não precisa por XYZ ou porque, enfim, ela tem que voltar para casa por N motivos, isso é uma negociação. Então, de que forma a gente pode melhorar a comunicação em situações em que exigem negociação no nosso dia a dia profissional também? São muito bacanas, esses livros valem muito a pena. Tá? É isso, pessoal, queria abrir para perguntas, discussão. Comentários, fala. Quando tem, por exemplo, vai no morfo e tem 5 pessoas na sala, eu tenho que comunicar uma notícia. Uhum. Pessoas extras, né, às vezes os 2 avós, o tio, né? E quando tem Criança. Criança é super difícil. Né? Qual que é o ideal? Perguntar para os pais. Né? Virar e falar, eu preciso ter uma conversa, eu preciso conversar com vocês algo que é delicado. Como que a gente faz?
a gente conversa agora, vocês preferem conversar daqui a pouco? Então, perguntar, né? É uma situação super saia justa, principalmente com criança, né? Porque criança, a gente tenta proteger, a gente não sabe o quanto os pais gostariam de dar informação naquele momento para a criança, né? Os pais não sabem a notícia que vai ser comunicada, mas sempre bacana perguntar. Então, dá para falar para os pais de um jeito delicado, que a gente precisa ter uma conversa mais séria, né? Eu preciso conversar algo delicado com vocês sobre o exame. Vocês preferem que a gente converse agora? Vocês preferem daqui a pouco? Vocês preferem que a gente converse todo mundo? Ou vocês preferem que a gente se divida? E aí os pais vão entender e vão se organizar da forma como for possível ali, né? Porque às vezes não é possível. Ou outra coisa que dá para fazer é falar assim, olha, aguarda lá fora um pouquinho, eu vou finalizar o laudo e já chamo vocês. Aí sai todo mundo e aí você chama um só. É outra coisa que dá para fazer. Então, fala, ó, espera lá fora, eu vou acabar o laudo aqui, eu chamo vocês daqui um minutinho, porque a gente precisa conversar. E aí eles vão lá para fora, e aí daqui a pouco chamam um e pergunta, né, o que é melhor. Que é uma situação, é o que dá para a gente fazer, né. Às vezes tem umas saias justas que não tem nem onde deixar, às vezes tá a mãe e a criança, né, então aí é super difícil, porque dependendo da idade a criança não vai ficar com outra pessoa que não seja mãe, então tem algumas situações difíceis. Mas sempre vale perguntar. Acho que sempre vale a gente perguntar para os pais para organizar da melhor forma que eles acharem, né? Que mais? Quando a paciente está sozinha, vale a pena sugerir para ela que tem alguém que quer chamar? Vale. A acompanhante é sempre bem-vindo num momento de comunicação, né? Aí, o quanto a gente vai esperar, né, vai depender do tipo de notícia e do tempo que a gente tem. Às vezes é uma situação em que a gente não pode esperar outra pessoa chegar. Às vezes é uma situação que ela não quer, né? Porque às vezes você pergunta para a paciente, você fala assim, olha, eu preciso conversar uma coisa delicada com você sobre o exame. Você quer chamar alguém? Tem alguém que você queira que esteja com você nesse momento? Ela fala, não, quero saber agora. E aí a gente conversa e vai sentindo ela, porque às vezes ali pela metade da conversa ela vai querer chamar alguém. E aí a gente espera, pode esperar essa pessoa chegar, quando é possível do ponto de vista clínico, né? Às vezes tem situações que não dá para, que a gente não tem tempo para esperar. Mas é sempre bacana. Ou às vezes o acompanhante está lá fora da sala, pedir para ele entrar, isso é bacana. Falar, ó, quero conversar com você, seria bacana se, enfim, seu marido, sua mãe, ou quem estiver lá fora estivesse junto, né? Porque esse apoio é importante para os pacientes. No caso, tipo, você está fazendo um ultrassom 9, 10 semanas, que você está inchado, que vai evoluir muito uma vesícula hidrópica. Eu peguei essa semana lá no socorro. Uhum. É uma paciente que tinha um histórico ruim, ela perdeu o neném a termo no trabalho de parto. Nossa. E chegou para mim com um pouquinho de sangramento. E parecia que ia evoluir mal, mas ainda não tinha aquela certeza de diagnóstico. Como é que você sugeriria? Fala para ela essa suspeita, que talvez vai espera para o próximo morfológico, sugere ela fazer morfológico no lugar. Eu acho que depende do quanto a paciente quer saber. A gente sinaliza, porque é um achado de exame, né? Então, eu acho que é bacana, é importante sinalizar. O que a gente vai falar depende muito do quanto ela quer saber. Porque a gente pode sentar com ela e perguntar, o que é importante para você saber? Ah, tá tudo bem? O bebê tá bem, mas tem algo aqui que me preocupa, né? É algo que a gente não sabe qual o significado, não sabe como vai evoluir, mas é um sinal de que talvez tenha alguma coisa errada, né? Então a gente... Sempre sinalizar para ela que talvez vá... Sim. Porque é um achado e não tem como a gente laudar o exame sem descrever, né? A partir do momento que a gente descreve, é importante que ela saiba o que está ali, né? Então, é bacana conversar. E... Claro, e isso é importante. Sempre que a gente der essa notícia, é importante a gente organizar o segmento dali para frente, né? Porque senão a gente vai dar uma notícia solta, ela vai ficar perdida, sem segmento. Então a gente dá a notícia e já organiza com ela. Fala, vamos fazer um exame daqui a X tempos para a gente ver como está indo. Vamos deixar agendado, volta com o seu médico para organizar, ou eu falei com o seu médico e ele vai organizar. Então, a gente sempre deixar organizado já o segmento, isso é importante, para não dar uma sensação de insegurança, porque senão a gente vai dar uma notícia ruim, né, de alguma coisa que pode estar errado, sem estruturar o segmento.
aí ela fica perdida, né? Então essa estruturação de segmento é importante. O que mais? Doutora, no caso, por exemplo, a paciente está fazendo um ultra, e aí está aquela salinha escura, e aí a médica percebe que há algo ali que precisa ser investigado melhor. Uhum. Então é claro que ela volta novamente, ela mede, e isso às vezes gera, né, uma ansiedade para a paciente, porque fica um silêncio diferenciado. Nessa hora é melhor não falar por conta desse ambiente, pedir para ela esperar um pouquinho até que investigue melhor, ou vai falando para ela? O ideal é esperar acabar o exame inteiro. Né? Por quê? Porque senão a gente vai dar informação picada. Por exemplo, você pode estar preocupado com alguma coisa no coração, mas você não acabou de avaliar o bebê. Então pode ser só o coração, como pode ser o coração, a barriga, enfim, pode ter outras coisas. E é importante a gente ter uma ideia geral, né? Então é um momento angustiante para a paciente, principalmente porque é aquilo de expressão corporal, né? A gente não consegue, e acho que nem tem que conseguir mesmo, por mais que a gente module, a gente não consegue modular 100% a nossa preocupação. Né? Então a gente está fazendo o exame e de repente estava uma conversa super bacana ali, a gente para de conversar e está prestando mais atenção ali, focado, e a paciente percebe. Né? Então o que dá para fazer nesse momento é falar, olha, eu preciso de uma avaliação global para poder conversar. Então eu estou avaliando todo o seu bebê, eu costumo falar isso antes para todo exame. Então 100% dos exames, por mais benignos de rastreamento, sempre a gente pode ter alguma coisa que não, enfim, que gera preocupação. Eu costumo falar para 100%, falar, ó, eu vou fazer o exame inteiro e depois a gente conversa. E às vezes tem situações em que o paciente pergunta, mas e aí? Eu preciso acabar seu exame para depois a gente conversar. Ah, mas e não sei o quê? Olha, eu sinto muito, eu sei que gera angústia, mas é importante eu ter o exame inteiro para depois a gente conversar. Porque senão a gente conversa picado, aí fala do coração, aí fala... E numa situação que não é ideal, com luz apagada, com a paciente deitada. Né? E tem uma coisa que às vezes eu percebo muito o pessoal fazendo, e eu já fiz muito isso também, que é de mostrar a imagem para a paciente, né? Então, sei lá, tem uma malformação, ou tem... Olha, aqui é a barriga, aqui é não sei o quê. Para o paciente aquilo não quer dizer nada, é branco e preto. Né? Então, essa necessidade que às vezes a gente tem, ou o profissional de saúde tem, de mostrar a imagem para o paciente não quer dizer nada. Então, essa é uma pergunta que às vezes chega também. A gente mostra a imagem, o ideal é a gente conversar e aí depois perguntar para o paciente se é importante para ele ver a imagem. É importante para você ver isso que eu estou falando aqui no ultrassom? Aí, se for importante, a gente mostra. Mas depois de conversar, não ao longo do exame, né? Senão a gente está mostrando preto e branco, o paciente está tentando entender aquilo desesperadamente porque é o filho dele, né? E aí fica uma conversa muito desconectada, né? Eu acho mais difícil nos casos de abortamento, de óbito, assim, que ela vai começar o exame querendo ver o coração. Uhum. E você não vê, e acho que muitas vezes elas até já reconhecem. Reconhecem, e muitas vezes elas sabem, né? Porque assim, quando coloca, e a gente coloca para documentar e não ouve, muitas vezes elas, assim, saber 100% não, mas elas já imaginam que tem alguma coisa de errado. Só que por mais que elas imaginem, é importante a gente não dar a notícia naquele momento, porque ela está numa situação muito vulnerável, né? Muito assimétrica. A paciente está deitada, às vezes é exame transvaginal, a luz está apagada, é uma forma que não é ideal. Então, por mais que a paciente pergunte naquele momento, e por mais que a gente se sinta pressionado, e a gente se sente mesmo, você se sente mal, porque você está ali fazendo as medidas, você já sabe, porque a gente sabe de bater o olho no primeiro segundo se tem ou não BCF, a gente já sabe, a paciente se sente pressionada, mas a gente sabe que aquela não é a melhor forma de comunicar, né? Então a gente acaba o exame, aí senta a paciente, comunica, e se for importante para ela ver de novo, aí a gente coloca o exame de novo e mostra. Então é algo para a gente pensar sempre em tirar a paciente dessa vulnerabilidade, né? O mais possível. O que mais? Outra coisa é durante exame ginecológico, né? Então, mesma coisa, às vezes a gente examina, sei lá, está conduzindo na enfermaria uma paciente que está colocando miso para óbito fetal ou para abortamento. A gente faz o exame, falar durante o exame o que está acontecendo é ruim, porque a paciente está numa situação vulnerável. Então, o ideal é a gente fazer o exame, tirar a luva,
sentar a paciente e aí falar, ó, tá assim, tá assado, mas depois do exame feito, porque senão é a mesma coisa dessa situação de vulnerabilidade, né, que a gente está durante o exame, e por mais que a paciente esteja induzindo a notícia de que está com dilatação, a notícia de que está progredindo, é uma notícia difícil para ela, né, porque sempre fica essa expectativa de que a coisa vai mudar, né, sempre fica essa sensação de que, será que vai ter um milagre, será que vai, e cada vez que a gente examina, cada vez que a gente toca, é uma quebra de expectativa. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente está seguindo essas pacientes, né? É bacana a gente fazer o exame, depois sentar a paciente e aí conversar. Okay. Se possível, claro. Tem situações em que não é possível, mas se for possível, é o ideal. O que mais? Bom, é isso, estou à disposição, tem meu e-mail aqui, vocês têm meu telefone também, estou super à disposição para a gente ir conversando. Assim que a gente tiver definido as possíveis datas para o treinamento prático, a gente vai avisar vocês, tá? E a gente vai abrir datas, tal, para todo mundo vir fazer o treinamento. É um treinamento que é muito bacana, eu estimulo todo mundo a vir fazer, porque dá uma oportunidade de troca de experiências muito legal. É algo que foi uma experiência muito boa, a gente já fez em vários lugares esse treinamento, eu faço na faculdade de medicina, a gente já fez lá no HC, e é sempre uma experiência muito legal, é algo que todo mundo aproveita, assim, os profissionais aproveitam muito. Tá? Obrigada, pessoal, boa noite. Para quem é da equipe de obstetrícia e fetal, a gente continua mais um pouquinho.